Estamos no ar com a Rádio Web Toque Me Voe. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, aí. Arthur. Boa tarde, Boa tarde, vocês. Bauru. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Marco. E o nosso convidado todo especial aqui é o vice-presidente do Solidariedade. Doutor Arthur, boa tarde. Um prazer estar recebendo o senhor na rádio. Boa tarde, satisfação. Toninho tá aqui com vocês, representando o nosso partido, na ausência do nosso presidente. Estou representando aqui em nome do Michel, nosso presidente do partido na cidade de Bauru. É isso aí. E o Michel tá trabalhando. Trabalhando, né? É necessário, né? Povo trabalhador, hein? Oh, meu Deus do céu. Jorjão, tem uma perguntinha pra você. O Jorjão não. Rafael. O Jorjão tá... O Jorjão sumiu. Tá tão ausente, né, que... Sinceramente, hein? Sumiu, o Jorjão sumiu. Sumiu de vez. Ele falou que Desapareceu. agora, sem ser nesse, agora no próximo, ele vai vir. É. Vamos ver. Como é que vai ser Ele isso tá aí. melhor? Tá se cuidando, né? Tá lá se tratando, fazendo os procedimentos. Coitado. O cara é um cara que sai do hospício, sai do... Como é que é? Manicômio? Do manicômio. Saiu do manicômio, né? Que participa do Louco da Bola. E além de estar no manicômio, ela tem problema de coração, cara. Meu Deus. Aí judiou muito, né? Então nós... Força Estamos pra ele, né? esperando ele voltar, né? Se recuperar, ficar bem. E quinta-feira tá aqui. Pra poder Pra falar poder estar aqui com a conosco, né? gente no Louco da Bola. Vamos lá. Vamos começar fazendo pergunta para o nosso querido Arthur. Arthur, Vamos. como que tá o Solidariedade na cidade de Bauru? Eu tenho que falar pausado porque é difícil de falar o nome do partido, hein? Nós em Bauru estamos numa fase de reestruturação na cidade, né? E temos, inclusive, Toninho, a satisfação de ter um novo diretório totalmente montado para que nós possamos ter uma jornada de trabalho muito boa a partir desse momento na cidade de Bauru, visando atender as necessidades da nossa cidade. A gente está querendo crescer para isso. Tem, Legal, que tem bom. alguma coisa gravada disso, não? Você já mandou isso pra rádio? Sim, tá na mão do nosso grande amigo Marcos aqui, Tá que aí? tá na mão dele, é o Dá cara. pra colocar, Henrique, Então, pra nós Marcos, ver? então. Só que se você quiser ouvir, tem que colocar isso aqui. O Henrique vai colocar ali o novo escritório, né? É o novo Esse escritório. é o comitê, o nome. É um comitê, né, na realidade, né? É que como eu tô na área contábil, pra mim é tudo escritório, velho. É isso aí. Mas é o novo no final é tudo a comitê, mesma o novo coisa, comitê né? na cidade de Bauru. Ô, Jorgão, estão falando que aí legal. que o negócio é bonito. Bem montado. Disse- Eu tô curioso pra ver Eu isso aí. quero ver se eles filmaram, porque tem até um bar lá, tipo de uma sala pra tomar café, Então, TV. vai ser O lugar aquele- é chique, hein, rapaz? Vai trabalhar o dia inteiro e a noite inteira. Esses vão trabalhar, Vai né? trabalhar, vai Eles vão trabalhar. trabalhar. Ó, vamos lá, Henrique. Nada ainda? Eita, nós. Se você quiser mandar um áudio, é muito fácil. 014 991 91 8767. Manda seu áudio pra rádio. Pode fazer pergunta para os nossos convidados. Pro Jorjão. Rafael. Jorge. Jorjão, você tá fazendo falta, Jorjão. Que Né? não para de falar disso aqui. Deve estar falando de você lá. Pro aí. Rafael, né? E pro doutor Arthur, vice-presidente do Solidariedade. Tô melhorando. Tá ficando bom, hein, Toninho? Vou ficar bom. Tá no ar. Põe aí no ar pra nós ver aí. Olha isso. Uma ótima tarde a todos. Tenho a satisfação de apresentar para vocês o novo escritório do Solidariedade aqui em Bauru. Alguém disse para mim que seria muito difícil que conseguíssemos isso, mas está aqui, ó, um escritório novo e pronto para que nós possamos trabalhar e junto com toda a comitiva e a partir desse momento com um futuro candidato a deputado federal, que no futuro próximo vocês saberão quem vai ser. Nós estamos muito felizes por essa conquista. Então temos hoje a satisfação de apresentar o novo escritório do nosso partido aqui na cidade de Bauru. Valeu, obrigado. Rapaz.
Rapaz, Bonito, hein? bonito o negócio Bonito, lá, hein? hein? A situação da parte ali de entretenimento, vamos dizer assim, do bar, eu deixei pra curiosidade, pra futuros filiados aí do nosso partido. Rapaz, mas eu vi ali, tem uma cadeira ali pro presidente que é coisa Não, do o mundo, presidente hein? ali vai se Ficou muito sentir bonito. como se fosse um Cadeirinha dos que eletivos custa aí, 6 pra não mil citar reais nomes. ali, ó. Só pro presidente, né? É. Tá podendo, hein, Sim. presidente? Arthur, Pelo amor de Deus. e eu tenho uma dúvida, que até você falou agora sobre a questão da filiação, né? Sim. Como é que o procedimento para acontecer isso? Como é que faz? Né? Para quem quiser, quem pode. Sim, sim. Na página, hoje em dia, com toda essa mudança tecnológica, né, nós temos a facilidade hoje que, através da página, as pessoas podem, se quiserem se filiar ao partido, entrar na página do Partido Solidariedade, né, pesquisa no Google lá, a página oficial, e consegue fazer a filiação. Ou no nosso comitê, agora que nós temos a satisfação de ter um novo comitê, né, entre em contato conosco, a gente pode até passar os contatos posteriormente, né, de WhatsApp e ligações, para que as pessoas possam Ser aderir filiados. à filiação. E detalhe, não tem que pagar taxa para participar de partido. Eu acho que isso é um absurdo. A pessoa defender uma ideia de um partido, de uma bandeira, ela não tem que pagar nada por isso. Ela simplesmente vai se filiar e defender a nossa causa. Que legal. Então, assim, qualquer pessoa também pode se filiar. Qualquer pessoa que tenha interesse na questão política, principalmente na nossa cidade muito carente, de pessoas interessadas, né? Nós vimos na última eleição aí a quantidade de abstinência de votos, né? Sim. Então a gente tem que trabalhar esse público para que venham e acompanhem a política e saibam que a política interfere na vida deles, né? Legal, que bom. Inclusive, tem uns passarinhos falando aí que vai ter ala feminina, né? E tem um monte de mulher, hein? Alguma mulher que queira se filiar no Solidariedade, é muito simples, né? Manda áudio pra nós aqui que Nós encaminhamos. o doutor Arthur já encaminha Legal. e já vai mandando ali pro pessoal ali já pra ficar forte. Com mulher também no partido, não é verdade? Principalmente, Com certeza. principalmente. Defendemos, inclusive, que as mulheres participem muito do processo eleitoral. Diz um ditado, né, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então, Exatamente. a gente acredita que é muito interessante, sim, essa Com participação certeza. das mulheres. Com certeza, isso aí. isso é muito Isso bom. é muito bom. Tem Todinho, alguém? vamos mandar um abraço aqui? Vai. Tá, vamos lá então. O Henrique Piccoli, lá de Guaraçu do Tietê, sempre tá com a gente aí, né? Abraços a todos, Bauru e região, abraços Henrique, né? Tem a Cíntia Marçal, né? Tá assistindo? Tá assistindo, Ah, tá assistindo. É. Né? Tá aqui, boa tarde, amor, boa Quem tarde, sabe o que Toninho, diz, boa tem tarde, juízo. né? Boa tarde, amor, um beijo, né? Mandando um abraço pra todo mundo, minha esposa. Pelo né? menos ela tá falando. Deixa eu ver o que ela escreveu. Vai me Boa complicar, tarde. hein? Vai me Boa complicar. tarde. Você, quando manda que ela tá aqui, você manda boa tarde, amor, Toninho da Mariflex. É assim que ele manda. A mulher dele entendeu que é pra ela, né? Só que o pessoal que tá assistindo não vai entender isso. Não é? Bom, Boa tarde, amor. Deixa entre vocês Bom, essa deixa situação essa aí, é intriga, meio depois a gente- constrangedora. né? Temos a Carol na raça também, né? Um beijo, Carol. Boa tarde a todos aqui, minha irmã. Temos o Nilson Nogueira, boa tarde. Que Deus abençoe Wilson vocês. Nogueira de Flórida Paulista. Paulista, que Deus abençoe. Né? E o Nilson, né, ainda fez uma pergunta aqui. Que será que vai ter greve dos caminhoneiros dia 7 de setembro? 7 de setembro, uma terça-feira de feriado, eu independência. Tô E aí? ouvindo muito falar disso. Diz que vai parar o país dia 7 de setembro, de verdade. E quer saber? Para baixar as coisas, só assim. Só assim. Se não fizer só isso, assim. não abaixa nada. Infelizmente. Né? Bom, Então, o Vinícius também, não sei se você tem aí. O Vinícius está aqui conosco, Vinícius Rodrigues. Vinícius, Henrique, Piccoli, Cíntia Marçal. Tá todo mundo no tá pacote. todo só. mundo aqui. O Nilson perguntou, né, da nossa... Isso. Né, o Anderson de Aguiar ficou Germano 10. Miguel Neto. Parabéns, Rafa. Olha aí, já É. tem gente já. Candidato também lá na... Aqui, ó. PDT de Cajataí. Parabéns o Aonde é Cajataí? Cajataí, eu não conheço essa cidade.
Mas onde é que ele está morando? Ele morava em Osasco também, o Germano, né? Foi meu vizinho lá e hoje ele está em Cajataí, né? E Amanda Parabenizando. Fernandes, boa tarde, Rafa. Tamo junto. Aí. Ó, boa tarde. Ô, meu amigo, Marcos, você tem alguma notícia pra nós aí, companheiro? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Arthur, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da Toque Me Voe. E nós temos, sim. Hoje o concurso da Mega Sena paga um prêmio de 26 milhões de reais. Você se enganou. Hum. Esse prêmio é meu. Ah, mas você... Ele vai pagar pra mim. Sortudo. É claro. Mas você já fez o jogo? Claro. Então vamos lá. O concurso 2.400 da Mega Sena pode pagar 26 milhões de reais neste sábado, dia 14. O sorteio será realizado a partir das 20 horas, horário de Brasília, no espaço das loterias da Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de hoje nas lotéricas de todo o país, no portal da Lotérica da Caixa, no app Loterias Caixa, além do Internet Bank Caixa para clientes do banco. Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá no primeiro mês, sabe quanto, seu Toninho? R$ 63.600 de rendimento. Nossa, rapaz, dá pra aposentar, hein, cara? Se preferir investir em imóveis, o prêmio seria suficiente para comprar 40 casas de 650 mil cada casa. Quantas casas? 600? 40 casas 40. de 650 mil reais. E eu não pretendo comprar tanta casa assim, não. Vou deixar investido e aposentar. Olha, se eu ganhasse 26 milhões, eu pagaria metade das minhas dívidas, a outra metade eu negociaria. Tá devendo, hein? Cadê? E vocês sabiam que no Espírito Santo, na cidade de Vitória, um apostador ganhou mais de 137 mil na Lotomania sem acertar nenhuma dezena? E como foi isso? Um apostador de Vitória não acertou nenhuma dezena, mas ainda assim ganhou o valor total de R$ 137.994,34 na Lotomania dessa sexta-feira, dia 13, quando foi sorteado no concurso 2204. Então ele ganhou por ser o homem mais azarado da loteria. É que o que Não acontece... é possível, né? O que acontece porque na Lotomania, a Lotomania premia não só quem faz de 20 prêmios, né, de 20 pontos, de 15 a 20 pontos de acerto, mas também quem zera, não acertando nenhum número sorteado. Este foi o caso desta aposta. No concurso realizado nesta sexta-feira, ninguém acertou os 20 números, que é o prêmio principal. A expectativa é que o valor do próximo prêmio seja de R$ 3.200.000. Muita coisa. Dá pra quebrar um carro, ainda. Nossa. Dá pra pagar metade das dívidas? Metadinha só. A outra metade a gente Deixa conversa aqui, com Parcela! A gente parcela com os devedores. Parcela! Aí vê o que faz. Né? Só corrigindo aqui, ô Toninho, é Cajati, Vale do Ribeira. Que o Germano está parabenizando perfeito, a gente. Né? Perfeito. Tá lá. Carlos Marisa. Mariosa. Mariosa. Grande amigo. Grande abraço. Valeu, garoto. Se vocês quiserem fazer pergunta por Arthur, ou até mesmo pro Rafa, né? Se o Rafa entende muito de futebol, Né? porque ele é Muito. corintiano, ele já sabe que o Corinthians tá parcelando a conta de luz. Mas o Corinthians é o melhor de tudo isso, né? Inclusive, esses dias teve uma proposta grande, né? Foi. Fizeram para o Messi. O Messi. Né? Fizeram pro Messi. Foi uma proposta de 10 milhões pro Messi, mas pedindo Fizeram pro emprestado. Foi emprestado, mas eu tive conversando com ele esses dias. Pedindo Percebe? pro Messi 10 milhões emprestado. O Messi não aceitou. Ele falou que tá meio complicado ainda, ele quer dar uma... Né? Uma vistoriada, tudo. Aproveitando que tá falando de futebol aí, né? Vamos dar uma notícia do nosso amigo, do empresário, né? Rodrigo Barbosa, lá da Itália, né? Que ele ainda tá precisando de 3 jogadores entre o ano de 2003 e 2005, né? Ele mandou áudio, inclusive, hein? Se você tem aí seu filho, sua filha, amigo, parente, né? Que
que quer ter o sonho de ser jogador de futebol entre esses anos, né, 2003, 2004 e 2005, manda um vídeo pra gente que a gente encaminha pro Rodrigo lá da Itália e quem sabe aí, né, você tem um futuro jogador aí de futebol aqui na nossa cidade ou de fora também. É isso aí. Legal. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, né, pro Arthur, até pra você também, Toninho, que hoje o cenário da política, né, tá aí uma bagunça, que tá esse negócio aí de Bolsonaro, de Lula e tudo mais. E como é que é hoje, não é? Como é que tá a política hoje dentro desse cenário, de tudo isso? Como é que tá para hoje, por exemplo, um candidato entrar ali e fazer alguma coisa? Tem alguma dificuldade? Tá? Como é que tá isso dentro de... Quer responder ou quer eu respondo? Faça às vezes, Toninho. Olha, eu sou bem sincero pra você. Eu, particularmente, eu acho que a Câmara Federal, Senado, anda devagar. Devagar. Não anda pensando muito no povo, não. Não anda pensando muito na sociedade. Entendeu? Eu acho que precisa melhorar muito, né? Espero que nas próximas eleições o povo tenha mais consciência e faça uma mudança geral. Mas geral é geral. Geral é geral. Sim. Não é deixar 1.500 e eleger 3. Não, é geral. Porque é fácil, né? A gente, depois que colocou lá dentro, a gente reclamar. Né? Não dá, né? Aí não é adianta, fácil, fica falando, não adianta, não fala, né? E fica... Por isso que eu acredito que as mudanças, elas têm que começar de baixo para cima, e não ao contrário. Porque quem já está no poder já está com aquele comodismo do próprio cargo mesmo, e inclusive financeiramente em algumas situações, né? Eu acredito que a gente tem que começar as mudanças pelas cidades, que é onde a nossa vida acontece. Sim. Então, se na cidade as pessoas começarem a votar de uma forma consciente e analisar que a política ela faz a mudança na vida dela e não ao contrário, porque muitas pessoas dizem, principalmente em época de eleição, não quero nem ver, não quero saber de política. Infelizmente, gostando ou não, a política vai interferir na sua vida. Muito. Então, eu acredito que a necessidade das pessoas se politizarem e terem bons nomes, inclusive, para que possam votar de forma consciente, é uma coisa que agrega muito para as cidades, para que a gente veja diferentes formas de gerir o poder público e não o que a gente vê na maioria das cidades, que é simplesmente uma quebradeira geral e as pessoas acabam não tendo o respaldo do Estado, do governo, de forma geral, nas suas vidas. Elas simplesmente pagam o preço por terem votado errado, né? Infelizmente. Inclusive, o nosso comércio foi todo o estado de São Paulo, mas a cidade de Bauru foi bem judiada. Bom, gente, só eu tenho um recadinho para vocês, que é o seguinte: a Rádio Web Toque Me Voe está fazendo um ano. Dia 28 de agosto, ela faz um ano. Tem um áudio aí, Henrique? Tem um áudio aí? Coloca o áudio para nós ouvir. E aí vocês mandem as suas mensagens para Rádio Web Toque Me Voe. Foi o último que eu mandei pro Henrique, né? Mandei para você e na rádio também mandei. Tá tudo aí. É esse mesmo, garoto. Em agosto, a Rádio Web Toque Me Voe completa um ano. Isso mesmo, um ano de muita informação, entrevistas, política e entretenimento. Participe e comemore conosco. Mande sua mensagem de voz ou texto para o WhatsApp 14 99191 8767. 14 99191 8767. Deu parabéns para a Rádio Web Toque Me Voe. No dia 28 de agosto, vamos sortear uma cadeira da Mariflex para você. Rádio Web Toque Me Voe, um ano. O aniversário é nosso e o presente é seu. Viu aí?
E a voz realmente é de um professor fantástico, Reinaldo Gricione. Uma voz maravilhosa que o Reinaldo tem. Obrigado, amigo. E realmente a Rádio Web Toque Me Voe e a Mariflex colaborando com a rádio vai sortear uma cadeira. É mole? Oh, legal, hein? Negócio é mandar áudio. Você já mandou o seu? já, Vou mandar o meu. Lógico, né? Vou mandar o meu. Vou mandar o meu já, porque eu quero ganhar a cadeira. Já. Fala, Henrique. Tá com vontade de falar? Não, olha lá. Bom, mas eu tô com vontade de falar. Então é vai, eu fala. Falo bastante, né? Então, Toninho, mas eu queria saber o que é isso aqui, ó. O que tá acontecendo? Tá aparecendo bem. Aqui é a sexta que a Rádio Web Toque... A ação comunitária da Rádio Web Toque Me Voe, junto com a Mariflex, que doa a cesta básica. Mandou o áudio, mandou o endereço, a gente vai entregar. O grande problema nosso é que está o estado inteiro pedindo. Nós, essa semana, nós fomos em Florida Paulista, entregamos 3 em São Mourão e estamos entregando. Mas não é fácil ir até a cidade para levar, né? Mas a gente está aqui, se mandar, a gente faz o possível para entregar a cesta básica. Tá certo? Rádio Web Toque Me Voe do ano. E aqui tem leitinho, pipoquinha e bolachinha, né? Além de todo o alimento, né? Sim. Tem... E a completa, sacola... A sacola não é de jogar fora. Serve depois pra você ir no mercado, em qualquer lugar, né? Sim. Na feira. Muito boa, muito coisa boa, boa isso aí. boa. É uma iniciativa muito importante, né? E não tem ajuda de ninguém. Mas se alguém quiser mandar aí arroz, feijão, batatinha... Batatinha não. Arroz, feijão... Pode mandar. Nós faz um sopão, né? Pode mandar. Isso. Manda o que se quiser ajudar, pode ajudar. Se você é empresário, se tiver fim de ajudar, a Rádio Web Toque Me Voe, amenizar a fome do pessoal que está passando necessidade, manda pra gente na rádio ou manda o contato, a gente vai atrás. Essa ação é feita exclusivamente pela Rádio Web Toque Me Voe e pela Mariflex. Sem dinheiro de ninguém. Então, se alguém quiser ajudar, estamos abertos, porque nós podemos ampliar a quantidade. Correto? Sim, com certeza. Então vamos lá, Toninho. Fala aí. Vamos continuar aqui. Eu queria perguntar também pro Arthur, pra você também. Opa! Né? Porque assim, o Poder Judiciário, essas coisas, tudo tá na mão deles e assim, a segurança pública tá, né? A saúde tá, a educação tá. E a gente vê que hoje tá meio complicado, né? O transporte, tudo tá sendo meio complicado. E para retomar tudo isso, né? A segurança, né? O transporte, a saúde, a educação, junto com pandemia, né, que já veio também aí para dar uma... Você, nesse momento, Itália. Que legal, Rodrigo hein? tá na Itália assistindo o nosso programa, hein? Pô, que satisfação. Esse é nosso garoto lá na Itália. Valeu, Rodrigo. E para retomar tudo isso? E o Anderson Aguiar também. Olha aí, ó. Anderson Aguiar, meu. O assessor do deputado... Nosso grande amigo. Do nosso grande amigo deputado abração, Sargento abração. Nery. Que, inclusive, falando em pandemia e em Sargento Nery, é um dos que mais brigam por nós lá do comércio, né? Eu, como contador empresário na área de contabilidade, sinto que as empresas sofrem no dia a dia. Não só por conta da pandemia, porque antes da pandemia o mundo não era cor-de-rosa. Né? Então a gente sempre tivemos problemas estruturais nas cidades, principalmente Bauru, em algumas situações que sempre foram um problema muito forte na cidade. E Bauru é uma cidade que depende hoje exclusivamente somente do comércio, sim, com uma atividade industrial bem reduzida por conta de falta de política voltada para atrair empresas e dar subsídio para essas empresas se estabelecerem na cidade, né? Então, com pandemia, eu acredito que, entrando na sua pergunta, com pandemia ou sem pandemia, todas as situações que agregam a utilidade pública, né? Tanto saúde, educação, empreendedorismo, comércio, a vida das pessoas como um geral, né? Em tudo. Elas dependem muito de atitudes em conjunto dos poderes, principalmente na cidade. E a gente vê desde lá do governo federal, estadual e municipal, a gente vê uma discrepância muito grande entre defendendo os próprios interesses e esquecendo da coletividade.
né? Eu tive a satisfação de ser aluno do Marcos lá de Boracéia, né? Que é prefeito lá de Boracéia. Um abração, Marcos. Não sei nem se você lembra de mim, mas fui seu aluno na contabilidade. E eu aprendi uma situação com ele, que a coletividade no poder público, no meio público, é o que dá uma boa gestão. E quando você não analisa a cidade dos seus princípios, das coisas básicas, nada vai funcionar direito. Porque quem sofre mais com transporte, com educação ruim, com saúde ruim, são as pessoas mais pobres. Sim. São as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Né? Então a gente tem que batalhar, principalmente defender a bandeira do nosso partido com o nome Solidariedade. Vamos tentar levantar essa bandeira aí da solidariedade com as pessoas e tentar fazer com que o poder público passe a analisar o conjunto e não pequenos grupos de interesse, né? A gente sempre tem visto isso na nossa cidade, é um caso sazonal mesmo, durante os 365 dias do ano, que defende-se muito interesses individuais e jamais pensando nos interesses coletivos, né? Sim. Então acredito que a educação, a saúde, o empreendedorismo só vai caminhar a partir do momento que uma Câmara Municipal sentar para conversar com uma prefeita e com um prefeito e definir coisas que possam ser boas para a coletividade e não para pequenos grupos. Sim. É o que eu penso, eu não sei até se deveria falar dessa forma. Você está correto. Mas é o que acontece e eu me sinto na obrigação, como micro e pequeno empresário da cidade, né? A levantar essa bandeira de que o empreendedorismo na cidade poderia ser muito valorizado se tivesse legislação em cima de uma lei, inclusive, que até comentei nos bastidores com o Toninho, a lei da liberdade econômica, que cidade nenhuma legisla em cima. Por quê? Eles não têm interesse em ajudar o pequeno e microempreendedor. Só os grandes. Apenas os grandes, com grandes licitações, onde geram grandes problemas que eu não vou entrar no mérito. Existe uma lei para isso. Existe uma lei específica federal. Nenhuma prefeitura estaria cometendo crime, mas acontece, meu amigo, não tem interesse. Que quando se é candidato, diz assim, farei tudo para ajudar os pobres. Aí depois que entra, faz tudo para ajudar os ricos. Exatamente. O pobre que se dane, como diz o outro. Na realidade, o bem coletivo, ele independe dos mais ricos ou mais pobres. Se você fizer para o mais pobre, automaticamente, aqui não tem essa visão. Se eles tivessem a visão que o pobre tendo poder aquisitivo melhor, ele vai comprar, ele vai consumir e ele vai gerar renda, também para as grandes empresas e as grandes organizações, todo mundo batalharia para que o pobre também tivesse condição de consumir. Né? Mas aí, Arthur, entra aquele que você falou, né? Aquele interesse, né? Por exemplo, individual. Individual, sim, né? O preciosismo, né? O egoísmo, né? Tudo isso. Porque assim, bom, se eu vou lá, eu vou ajudar quem vai, que eu tô vendo que vai me ajudar, né? Num interesse, por exemplo, financeiro. Sim. Né? Então eu vou ajudar os grandes. E quem tem dinheiro? O pobre, deixa lá. Né? Porque dentro do meu individualismo, eu acredito que ele não vai me ajudar em nada. Sendo que ele também é consumidor. Exatamente. Mesmo porque ele é consumidor. Ditado, né? Depois que o político tá lá dentro, o pobre não ajuda o político. Agora o grande chega com os pacotes e aí os benefícios é só para alguns. Só para quem... Por isso, meu amigo, na hora de votar, pense em quem, pense em você e vote corretamente. Vocês estão cansados de ver vocês pisar em prego, furar o pé. E aí vai de novo e fura de novo o pé. Vocês gostam de ser machucado, né? Antigamente tinha uma ideologia, né? Eu participei dessa época de que empresário, quem tem empresa, o cara é rico, tem grana pra caramba, e o empregado é o coitadinho, depende da lei trabalhista para defendê-lo, porque a empresa só quer sugá-lo. Hoje em dia, muitas pessoas deixaram de ser funcionários, empregados CLT, por questão de pandemia ou de situação econômica, eles que tiveram a coragem de empreender para gerar emprego.
Eu sou exemplo disso. E muitas pessoas acabam não tendo a visão de que o micro e pequeno empresário é quem gera emprego nesse país. Sim. Porque as grandes corporações, elas enxergam você como um número. Você é o número tal, ó, demite o número tal lá, o gestor, o CEO da grande companhia, ele vai demitir o número tal, não sabe nem quem é, se tem família, se é doente, se é pobre, se é rico. E hoje, as empresas pequenas não. Elas têm um certo vínculo, inclusive, de amizade com essas pessoas, porque são menos pessoas, você tem um vínculo maior. Tem um contato, né? Então acaba gerando pequenos grupos econômicos que podem se tornar grandes no futuro se tivesse, por exemplo, força e ajuda do poder público. Vou dar um exemplo, o programa do governo federal. Não sei nem se eu posso falar isso, Toninho. Pronamp. Pronamp foi um programa criado pelo governo para ajudar as pequenas e médias empresas que estavam em dificuldade financeira para que conseguissem melhorar o seu fluxo de caixa para segurar os empregos e tal. Só que o Pronamp, ele veio só para as pessoas que já tinham um score. Quem entende do setor financeiro, score é aquela medição que você é uma pessoa no mercado que dá garantia de pagamento. Poder de compra. Poder de compra, você tem poder de compra. Então, quem conseguiu o Pronamp? Eu vou dar um exemplo. Quem conseguiu o Pronamp foram só as grandes empresas, as grandes pessoas que tinham capital no banco. Porque a empresa que estava negativada ou que tinha dívidas, embora o governo federal disse que as certidões passariam a não ter validade para isso, para não ser analisada essa situação e liberar dinheiro para essas pequenas e médias empresas. Sim. E não aconteceu. Quem teve direito ao Pronamp, eu não sei quem que está ouvindo, mas eu achava bom, boa parte da Câmara Municipal, governo estadual e federal ouvir isso, que o Pronamp, ele veio para quem já tinha dinheiro. O Pronamp não veio para o pequeno, o Pronamp não veio para quem estava numa dificuldade. Não veio para ajudar, Não né? veio para ajudar, ele veio para ajudar o cara a comprar uma fazenda maior, trocar a caminhonete, aumentar o poder aquisitivo de quem já tinha, infelizmente. Porque, na verdade, infelizmente. O pequeno, né, ele vai perdendo espaço. O programa é bom, o programa é muito bom. O problema é que ele está na mão dos grandes banqueiros, que são quem mandam, infelizmente, economicamente do nosso país. Isso deveria ser direcionado diretamente por algum órgão público, criado alguma forma de direcionar para aquele que tem mais dívida lá na Receita Federal. Você quer saber quem tem problema? Simplesmente entra lá e vê quanto o cara deve. Sim. Esse cara tá ferrado, tá trabalhando, tem empregado, tá no dia a dia, meu querido, você tem direito ao Pronamp. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Na realidade não é isso, Até né? Desculpa, né? Eu acho que... Não. Pode falar. Vai falar o quê? E sobre o quê que você vai falar? Sobre o patrocinador, é isso? Vamos falar sobre os nossos patrocinadores agora, Toninho? Vai lá. Churros Dadá. Os churros nesse friozinho combina com churros quentinho. O Churros Dadá, o telefone é 99811-7457. Mariflex, móveis corporativos. Telefone 3223-0250. Aniane Espaço Fashion. Telefone 3223-0250. Olha, tem mais. Vamos, pode continuar. Estúdio Ritmo, Casa de Dança Viver Bem. Estúdio da professora Kelly Elizabeth. Telefone 99874-7913. E que mais? Acabou? Não falou da Mariflex já? Foi Meu assim, Deus! Mariflex o nosso patrocinador. É que eu vi uma coisa. Ó, eu vou mandar pro... O Nelson. O Nelson, ele fala, gostaria muito de entrar na política, infelizmente o sistema escolhe quem vai entrar. Isso é uma realidade. Por isso que nós estamos pedindo acabar aquele negócio do voto computador. Por quê? Lá, ninguém escolhe ninguém. Lá é o povo que escolhe. Certo? Viu, seu Nelson? Júnior, precisamos parar de perder empresa em Bauru. Faz tempo que nós estamos perdendo empresa em Bauru. Estamos se acabando na nossa cidade. E não tem um incentivo para as empresas. Entra prefeito, sai prefeito e não entra um prefeito que fala, vamos mudar a situação hoje. Certo? Agora, temos aqui, sério, cara, um homem que, o Amantini diz assim,
os governos precisam implantar políticas públicas que priorizam o setor produtivo e não apenas o executivo. Sim, Muito perfeito. Isso. Oi. Toninho, eu tenho uma matéria aqui Ah, que eu gostaria de passar para vocês ah. sobre o ranking do esgoto das principais cidades do país. Vamos assistir primeiro? É uma matéria que foi produzida pela Globo News, pelo jornal Em Pauta, que nós vamos apresentar agora. Solta Legal. aí, Henrique. A pauta agora é um direito básico. No Brasil, quase metade da população ainda não tem acesso a serviços como o tratamento de esgoto e o abastecimento de água em casa. Os dados fazem parte do ranking de saneamento básico que foi feito pelo Instituto Trata Brasil. Esse levantamento levou em consideração os dados das 100 maiores cidades do Brasil. Dessas cidades que foram avaliadas, presta atenção. Piracicaba, em São Paulo, 100% do esgoto é tratado. Cascavel, no Paraná, 99,99%. O mesmo que Curitiba, no Paraná. Depois a gente vem aqui com 99,98% em Maringá e Londrina. Chama atenção aqui as cidades do Paraná. Vamos olhar o lado vergonhoso? Presta atenção aqui, ó. Olha só. São João do Meriti, nem 1% do esgoto é tratado. Governador Valadares, Minas Gerais, mesmo índice, 0%. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 1,45%. Ananindeua, no Pará, 1,75%. E Bauru, em São Paulo, olha Bauru, né? Uma cidade grande, uma cidade ali potente, 1,77%. Agora, me chama muita atenção também o fato de que Piracicaba e Bauru, duas cidades do estado de São Paulo, tenham índices tão diferentes. Piracicaba, de fato, é um caso, sempre se comenta isso, como a cidade conseguiu fazer uma modelagem de tratamento de esgoto e de fornecimento de água para a população ao ponto de atingir 100% de todos os moradores da cidade. E Bauru, que é uma cidade rica, que é uma cidade potente, que é uma cidade importante, não consegue fazer, não se interessa. O que é? A prioridade, porque os recursos são semelhantes, o acesso ao governo do estado, o acesso às fontes de financiamento, são semelhantes. Piracicaba conseguiu, Bauru e qualquer outra cidade do estado de São Paulo também poderia conseguir se tivesse colocado isso como sua prioridade. Olha, Marcelo, eu como a Mônica fiquei muito surpreso com o desempenho de Bauru. Piracicaba não surpreende, está de parabéns. Piracicaba, Bauru é uma cidade rica do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é uma região, especialmente nessa área, Piracicaba está ali mais perto de Ribeirão Preto, mas Bauru ali no caminho para Araçatuba, Presidente Prudente, é uma cidade rica. Eu conheço Bauru. Ter esse índice de 1,77, que vergonha. Espero que os habitantes de Bauru, os eleitores, cobrem mais da prefeitura, especialmente quando se compara a Piracicaba. A gente não está falando de uma cidade de pobre. Bauru é rica. Bauru seria uma cidade boa aqui nos Estados Unidos. Seria uma cidade, sim, em Ohio, Michigan, aqui no estado de Nova York, seria boa. Descobri que tem 1,77 só de tratamento de esgoto, fiquei surpreso. E olha, acrescentando o que o camarote falou, é surpreendente que não falem mais a questão do esgoto, porque não é de direita e esquerda. A cobertura de esgoto é importante para todo mundo. Você não pode acusar alguém que defenda uma maior cobertura de esgoto de ser um esquerdista ou de ser um direitista. Enfim, todo mundo concorda nesse ponto. Os eleitores deveriam prestar mais atenção na hora de votar. É uma vergonha. Realmente a nossa cidade é uma vergonha, de verdade. Vale a pena ressaltar, Toninho, Arthur e Rafael. A ET, a Estação de Tratamento de Esgoto de Bauru, ela está para ser concluída em 2023. Pode ser. Passou pelo governo PSD, passou pelo governo PSDB e agora no governo Patriota. Bom. E não se concluiu. E tem dinheiro em caixa, o detalhe é esse. Eu, como gestor, eu fico indignado de saber que tem dinheiro em caixa e não conseguem fazer um projeto sair do papel. Só lembrando que essa matéria foi exibida em 2020 pela Globo News em Pauta.
O Guga Chakra, que falou agora no final, repórter, correspondente Dos nos Estados Unidos, disse que como que Bauru, uma cidade do tamanho de Bauru, uma cidade rica. Podia ser comparada com Michigan e olha, algumas gente, cidades potentes lá dos Estados Unidos, né? O público tem que estar ciente do que está acontecendo. isso é uma... Bauru estaria numa cidade vergonhoso, grande, né? estaria numa Vergonhoso. cidade grande dentro de Nova York, no estado dos Estados Unidos, não é isso? Sim. E nós estamos aonde? Em último lugar. Último lugar. Que Nós vergonha. somos os piores dos piores. Não é nem em último, em comparação com algumas cidades do Pará, do Piauí, Sim. que tem uma dificuldade maior de ter acesso a verbas, né? Isso. Mas Bauru, se tivesse vontade política e união entre os poderes, que é justamente o que eu acabei de falar, é a falta da união entre os poderes, é o preciosismo de pequenos grupos de defenderem somente alguns interesses que não são interesses da coletividade, que é justamente Sim. o que eu acabei de dizer agora no Aí bloco acontece anterior. tudo isso, né? Exatamente. Aí, ô Toninho, você é de Bauru faz tempo, né? Eu tô em Bauru faz 3 anos e meio, 4 Tô desde anos. de 88. né? Eu fui criado Você aqui, foi nasci em São criado Paulo, mas aqui. fui criado É. aqui em Bauru. Eu sou de São Paulo também, Também. né? Aí eu vim pra cá e assim, o que mais me chama atenção em Bauru é assim, porque é uma cidade grande, né? São quase 400 mil habitantes. Né? É uma cidade onde tem mão de obra, tem espaço, tem tudo pra ser uma cidade muito... No centro do estado, temos um aeroporto que é uma mosca branca, né? Sim. Que detalhe, não vou Né? nem entrar no mérito, não quero polemizar a coisa. E parece que Bauru é travado. O Bauru, ele não vai. É os pequenos grupos de interesse. Né? Eu vejo que divide-se, né, a cidade de Bauru em pequenas partes. Sim. Né? Ele não tem assim. Então, isso, se continuar desse jeito, vai cada vez mais para baixo, vai continuar afundando, vai continuar para baixo. Né? O Amantini fala aqui assim, ó, primeiro tem Casa Ritma, né? O Estúdio Casa Ritma está assistindo a gente. Boa tarde, pessoal. É o Paulo Roberto Zambotti, lá do Vale do Paraíba, nasceu em Florida Paulista. Tá nos assistindo. Valeu, Paulo, um abraço. O Amantini diz assim, ó, quando fui prefeito de Itapuí, em 2013 até 2016, em apenas 4 anos, construímos a ET, né, para 14 mil habitantes, com cerca de 12 milhões do governo do estado de São Paulo no programa da Água Limpa. Agora, isso em Itapuí. Que é uma cidadezinha que desse representa tamanho, quanto de Bauru? Desse tamanho, Sim. o cara foi, o prefeito foi e fez. Exatamente. Aqui na nossa cidade, só entra prefeitos, falo com autoridade isso, só entra prefeito pensando no coletivo de alguém. Não entra prefeito tentando entrar no coletivo do povo. Tem esgoto correndo pela rua. É vergonhoso uma cidade rica com comparação que o cara que mora no Nova York fez com a gente. Para pra pensar, meu povo. Não é? Não, de certa forma, ele colocou a gente numa posição lá em cima, bem privilegiada, Sim. só que com um índice que ele se colocou como vergonhoso por conta de Bauru ter toda a estrutura que tem, né, e poder buscar verbas, tanto no estado quanto na federação, independente de... justamente tem que acabar esse negócio de... Desculpa, mas negócio de direita, esquerda, centro, não sei o quê. Meu, vamos fazer a coisa pela nossa cidade. Dane-se se é a favor do Bolsonaro ou se é a favor do Lula. Esquece esses dois caras. Vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam na cidade. Sim. Deixa os caras brigarem. Mesmo porque o partido político serve para uma coisa, para eleger. Exatamente. O ser humano que foi eleito, se ele tiver dignidade, bem explicado, dignidade de pensar no povo, ele faz. Mas não. Meia dúzia resolve ajudar e fala, ó, se não for para mim, não dá. Não tem pra ninguém. E aí, Então, vira esse caos que está acontecendo aqui. Bagunça. Vocês estão sabendo que parece que a prefeitura vai montar mais 2 cargos de emprego?
Dois Mas cabides cargos de vai emprego? vir Dois ainda? cabides de emprego? Então, aí que entra justamente a lei... Dois cabides de da emprego? liberdade econômica, que eu bato em cima disso, e fico até feliz de ter tido essa oportunidade de falar numa rádio em ascensão com pessoas que buscam o bem de Bauru, né? E eu acredito que se legislassem em cima da lei da liberdade econômica, que o governo federal está fazendo uma propaganda imensa para entrarem lá, estudarem a lei, fazerem adequação, atividades que não geram perigo e risco nenhum. Não tem que ter um fiscal. Me desculpa, pessoal da prefeitura, mas não tem que ter um fiscal indo lá notificar, falando que vai multar uma empresa pequena que está gerando emprego. Ajuda ele. Mas quem Não fiscaliza a atrapalha. prefeitura? Também que faz tudo isso. Exatamente. Não, a prefeitura é um exemplo de prédios abandonados e prédios mal cuidados, né? E sem alvará do bombeiro, inclusive. Porque em Bauru, inclusive os nossos 2 shoppings da cidade de Bauru, tá? Isso aqui eu vou responder pelo que eu tô falando. Eles não têm alvará de funcionamento geral. Então. Sabe por que não tem? Porque o bombeiro não vai querer dar alvará geral por uma atividade imensa. Ele quer dar os alvarás para as empresas individualmente, de acordo com a sua atividade. Isso. Ele não vai dar um alvará para o shopping em geral. Então não existe isso. Alvará para um shopping center. Só que as pequenas atividades que estão ali dentro dependem de ter o alvará de funcionamento, às vezes para conseguir... Não, e para conseguir, às vezes, participar de uma licitação, às vezes para participar, às vezes, de conseguir uma verba junto a algum banco federal, pede-se lá, às vezes, até um alvará no processo, e essas empresas não conseguem ter um alvará de funcionamento por conta do quê? De não ter uma política voltada para o empreendedorismo na cidade. Pequenos serviços poderiam ser prestados por pequenos prestadores. Quantas pessoas que trabalham com jardinagem, com paisagismo, com construção na cidade que poderiam contribuir para utilizar essa mão de obra da cidade para a cidade e não gerar uma licitação para um cara que vem lá do fim do mundo e vem pegar 300, 400, 500 mil reais numa licitação, sendo que poderia adequar a legislação para que pequenos prestadores pudessem prestar isso com um cadastro no poupa-tempo que a gente tem aqui. Ficaria um recurso aqui dentro. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o valor mínimo que poderia ser feito disso? O senhor tem um exemplo? Sim. Por exemplo? Vamos lá. Numa licitação hoje, as micro e pequenas empresas, isso não é hoje, já faz muito tempo. Faz muito tempo, só que não fazem. Não fazem. Licitações abaixo de 80 mil reais, elas podem ser prestadas por empresas do Simples Nacional, pequenos e médios. Abaixo de 80 mil. Ou seja, nesse processo de 80 mil, você não precisa colocar uma empresa só. Cria-se um consórcio de pequenas empresas, um projeto, cria um projeto lá na Câmara Municipal de empreendedorismo para as empresas participarem de um pequeno consórcio até 80 mil. Vai ter 10 empresinhas pequenininhas lá, vai receber 8 mil cada uma. Isso. Um exemplo. Desses 8 mil, um vai prestar o serviço de limpeza, corte de árvore, limpeza de terreno. E pronto, resolvi o problema. Resolvia, inclusive, o problema do desemprego na cidade inclusive de Bauru. Inclusive do caixa ruim da Endurbe, porque isso podia ser gerido pela Endurbe e gerar... já que tá todo mundo falando que a Endurbe tá precisando pegar dinheiro da prefeitura, né? Tá metendo a caneta em todo mundo, pra poder receber aporte financeiro por falta de ter receita. Então fica a dica aí, tá? De um mero mortal, Arthur Corrêa, contador, fui vice do Sérgio Alba, que foi o último candidato, fomos o último votado, pelo menos ninguém pode cobrar nada de mim. Fomos o último, né? Então eu posso falar com toda a propriedade. Tenta criar uma legislação voltada para o pequeno empreendedor, vai gerar emprego dentro da nossa cidade, que é carente de mão de obra. Mão de obra não, é carente de postos de trabalho e tem muita mão de obra, é o inverso, né? E vamos colocar esse pessoal para trabalhar. As pessoas querem trabalhar, elas não são braço curto, que não querem trabalhar. Não, elas querem trabalhar, elas só querem ter oportunidade. Então tá aí a ideia. Inclusive, veja bem, 8 mil reais. O cara não vai fazer isso assim, ele vai levar alguém com ele. Sim. Ele vai pôr
um funcionário. E um microempreendedor MEI, ele pode contratar um funcionário por legislação. Isso. Então, vamos trabalhar com a legislação ao nosso favor. Vamos Aí, utilizar isso. É mais interessante pagar para uma empresa de fora, vem aqui, recebe e não executa. E a prefeitura continua na mesma. Exemplo, a ET, é o que está acontecendo. Sim. Exemplo, é o viaduto inacabado que ficou meio acabado, né? E outras, mosca branca, né? Que tem, eu não vou nem citar algumas obras da cidade de Bauru que são vergonhosas, né? Escola ali na Vila Cardia, ali, Santa Maria, que virou um lugar ali para ficar o pessoal que, vamos dizer assim, desocupado, praticando atividades ilícitas num local abandonado, né? Para falar bonitinho, né? Para não falar feio. Sim. É mais ou menos isso que acontece. Sim. Então é complicado. Que eles vão falar, 80 mil, tá bom. Aí não terminou, precisa mais 80 porque o dinheiro não deu. Cotam em 80 não faz, tem que aumentar para 160. Exatamente, não. E então, se você pegar... Se você picar os pequenos, você executa com 80, ainda dá emprego com sobra dinheiro. É lógico. E detalhe, na própria LDO do município, na legislação, na lei orçamentária, né, na lei orgânica lá, que tem todas as atribuições, até quanto pode se gastar disso e daquilo outro, tem previsão orçamentária. Mas previsão não é realizado. Não, tudo bem, mas tem previsão. Se tem previsão, faz parte do bom gestor, que é justamente o que eu brigo e que eu tenho raiva de ver o que acontece na cidade de Bauru. Faz parte do bom gestor gerar receita. Se você não tem receita, meu querido, corta as despesas. Numa empresa, Toninho é empresário, eu também, várias pessoas, estamos aqui falando do empreendedorismo, tendo um conhecimento sobre isso também. Para você gerir uma empresa e ter sucesso no negócio, fica a dica. Ou você aumenta a sua receita ou você reduz a sua despesa. Não tem outra coisa a ser feita. Com certeza. Né? Então, se não dá para reduzir a despesa, tranquilo. Aumenta a receita. Como? Tendo essas atitudes de legislar em favor da população. E esquece que a fulana, a ciclana ou ciclano, o prefeito é desse partido, o vereador é de outro, não importa. Vamos pensar em fazer a cidade crescer. Com certeza. Né? Com certeza. A ideia é essa. Erasmo César Ponte da Silva, boa tarde. Direto do Clube de Malha, do Clube União Independência. Gariru? Definir visão. É isso que está escrito? Gabiru. Define na visão. É isso? Boa tarde. Direto do Clube da Malha. Do Clube da Malha. Clube da Malha. Clube da Malha. Clube União Independente Gabiru e Delfino na visão. Entendeu. Legal, Erasmo. E antes da gente ir pro nosso intervalo, perfeito, tem um áudio aqui, né, colocar para vocês escutarem. Boa tarde a todos! Rafa, Toninho, Arthur, vice-presidente do Solidariedade. Não pude estar aí hoje, pois estou comemorando o aniversário de 75 anos da minha mãe. Não é todos os dias que se completa 75 anos, não é mesmo? Quero comunicar também que o Solidariedade contará com a força feminina. Faremos a diferença. E por isso também gostaria de aproveitar e já deixar a minha pergunta aí para vocês. E hoje, qual é o papel da mulher na política? Porque o número de mulheres ainda ficam em desvantagem no número de eleitas. Fica aí essa perguntinha para vocês, hein? Essa é minha dúvida. Um abraço a todos e mais um recadinho. Não percam todas as terças-feiras, de Mulher para Mulher, das 19h30 às 21h30. Um abraço a todos. Vamos responder após o intervalo. Já voltamos. Tomar uma aguinha. Ô, Toninho, isso aí